A nossa aula de hoje é sobre a visão espacial, sólidos e suas planificações. Então aqui a gente vai pensar, quando a gente tem um sólido, se você quiser fazer a planificação, ou se você tiver a planificação, como que o sólido fica depois de você montar. E a ideia da visão espacial é você olhar um objeto com diferentes pontos de vista. Então, primeiramente, vamos entender o que significa planificar. Então, planificar a superfície de um sólido significa representar todas as faces que delimitam o sólido em um mesmo plano, de modo que quaisquer duas faces tenham no mínimo uma aresta em comum. Então, planificar significa desenhar um poliedro ou algum objeto em um plano, em um único plano. E uma outra definição importante, o que é um poliedro? Um poliedro é um sólido geométrico formado pela união de um número finito de polígonos, com a condição de que dois polígonos quaisquer que compartilhem um lado nunca estejam em um mesmo plano. Tá? Então você tem que ter sempre cada polígono em um plano diferente. Aqui nós vamos mostrar alguns exemplos de poliedros, suas planificações e os seus principais elementos. Então aqui no primeiro nós temos o nosso tetraedro, que é esse polígono aqui, poliedro aqui, formado por 4 triângulos. Essa daqui é uma planificação possível do tetraedro, existem outras. Esse tetraedro ele possui 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. Então 4 triângulos, 4 vértices, né? 1, 2, 3, 4 e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. O próximo é o nosso hexaedro. Lembrando que aqui tetraedro normal, 4 faces triangulares. Se falar tetraedro regular, todas essas faces seriam triângulos equiláteros. Mesma coisa hexaedro. O hexaedro é um poliedro com 6 faces. Se falar hexaedro regular, é um cubo. Ou aqui esse daqui até lembra um cubo, né? Essa é uma possível planificação do cubo. E também existem outras. O hexaedro tem 6 faces quadrangulares, 8 vértices e 12 arestas. O importante aqui é comentar o seguinte: sempre essa quantidade de faces, vértices e arestas você deve observar no poliedro montado e não na planificação. O número de faces não muda. Se você contar aqui, o número de faces vai ser o mesmo. Mas o número de vértices e de arestas, dependendo da planificação, você vai ter uma quantidade diferente. Os nossos próximos, nós temos o nosso octaedro, que é um poliedro formado por 8 faces triangulares. Esta também é uma possível planificação dele. Ele tem 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. O próximo é o dodecaedro. Essa também é uma possível planificação. Ele possui 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. E por último, o icosaedro, que ele tem, essa também é uma possível planificação dele. Ele possui 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Lembrando sempre que você sempre deve olhar nos vértices, faces e arestas no poliedro montado. Se ele não estiver montado, você deve imaginar como ficaria ele após a montagem. E é isso que a gente vai ver nos exemplos. Primeiro, observe abaixo a planificação de uma pirâmide. Após montada, então essa pirâmide aqui. Após montada, quantos vértices possui essa pirâmide? Então perceba que aqui eu tenho a planificação. Então eu imaginei uma pirâmide e fiz o desenho em um plano. Se eu viesse aqui e contasse os vértices aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iria dar errado. Por quê? Porque ao montar essa pirâmide, olha só como que ela fica. A pirâmide montada ficaria assim, Se você pensar, ao você juntar, ao você dobrar esses triângulos aqui que são as faces laterais, esses 4 pontos aqui, eles vão se unir nesse vértice aqui. Então você nunca pode olhar para o desenho planificado. Como eu quero saber a pirâmide depois de montada, você tem que imaginar esse desenho. A pirâmide possui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então sempre olhar, imaginar o desenho, imaginar a figura montada.
No próximo exemplo, mesma ideia. Ó. Abaixo, observe abaixo a planificação de um prisma. Após montado, quantas arestas possui esse prisma? Então, aqui eu tenho uma planificação. Já dá para eu ver que é um prisma de base hexagonal, né? E para eu contar as arestas, eu não poderia simplesmente vir aqui e começar a contar aqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Por quê? Quando eu montar esse prisma, o que vai acontecer? Algumas arestas vão coincidir, ó. Essa aresta aqui vai ficar junto com essa, e eu vou contar uma única vez. Essa aresta aqui, depois que eu dobrar, ela vai coincidir com essa, então eu vou contar também uma única vez. Então eu tenho que imaginar o quê? O prisma montado fica desta forma. E aí ele montado, eu sou capaz de contar quantas arestas ele tem. Ele tem 6 arestas aqui na base de cima, 6 arestas na base de baixo e outras 6 arestas laterais. Portanto, 18 arestas. No nosso próximo exemplo, a figura abaixo é composta de 6 quadrados de lado unitário, que são identificados com as letras A, B, C, D e F. Então aqui eu tenho 6 quadrados aqui, todos unitários, com algumas letras. Apenas com dobras nos segmentos S1, S2, S3, S4 e S5, pode-se obter um hexaedro regular, que nada mais é do que um cubo de aresta unitária. Então, se eu dobrar esse quadriculado aqui nessas arestas aqui, nesses segmentos, S1, S2, S3, S4 e S5, eu vou conseguir construir um cubo. Pergunta, nesse poliedro, qual será a face oposta à face F? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que imaginar a dobradura. Se você dobrar, esse lado E vai ficar perpendicular aqui à face D. E essa face F, quando você dobrasse, ela ficaria perpendicular aqui a essa face D. Essa face C também. Ou seja, essa face C fica desse lado da face D e a F fica para cá. Elas são as faces opostas. Então, a face oposta à face F é a face C. Se você olhasse a face oposta a essa face E, seria essa face B, que eu iria dobrar e ela iria vir para cá. E a face A iria fechar o meu cubo aqui em cima, seria a face oposta à face D. E no nosso último exemplo, observe o cubo abaixo. Então, esse cubo aqui. Uma formiga que está no vértice A só pode andar sobre as arestas desse cubo. Ela vai até o vértice D, em seguida até o vértice H e depois até o vértice E. Pergunta, qual é a projeção do deslocamento da formiga no plano que contém a base EFGH, ou seja, no plano dessa base aqui debaixo do meu cubo? Toda vez que falar projeção em relação ao plano aqui da base, ou projeção ortogonal e assim por diante, você vai ter que imaginar o seguinte. Se você estivesse olhando de cima, se você estivesse olhando com uma vista superior esse cubo, o que você iria ver no trajeto da formiga? Perceba o seguinte, ó, do vértice A até o vértice D, você iria ver ela se deslocando em linha reta. Quando ela saísse do vértice D e descesse até o vértice H, você não iria ver nada. É uma projeção vertical em relação ao solo. Então você ia continuar vendo apenas esse segmento aqui. E quando ela chegasse aqui e ela começasse a vir aqui para o vértice E, como esse segmento EH é paralelo ao AD, você também não iria ver a formiga se movimentando, porque você já iria ter feito esse desenho aqui. Ela estaria se movimentando aqui exatamente na mesma posição, na mesma projeção em relação a esse plano aqui da base. Ou seja, a projeção será equivalente apenas ao segmento AD. Se for pedido, né, para você desenhar qual é essa projeção, seria apenas isso daqui. Você olhando esse cubo de cima e vendo a formiga se movimentar, você iria ver apenas essa trajetória dela. Essa projeção vertical você não iria ver, porque ela está, como é uma projeção vertical, né, aqui tem um ângulo de 90 graus, ela só vai projetar esse ponto aqui, e ao voltar ela vai passar exatamente pela mesma posição da ida. Um bom estudo a todos.